Saudações extensivas a todos, de acordo ao fuso horário que se encontre. Estamos de regresso mais uma vez no nosso canal Iluminado Podcast para partilhar com vocês mais uma temática de realce social. O tema de hoje é o seguinte: o multilinguismo e suas valências na atualidade. Hoje vamos discutir o multilinguismo, seus efeitos sociais, culturais, econômicos, educativos e cognitivos no mundo moderno. Ora, vamos explorar como o multilinguismo influencia não só a forma como falamos, pensamos, agimos, nos relacionamos, mas também o modo como nós ocupamos nosso espaço no mundo moderno. Eu gostaria imenso de deixar uma questão ao pessoal aí de casa para responder nos comentários. A pergunta é a seguinte: quem fala mais de uma língua amplia sua forma de ver o mundo? Essa é a questão. Mas, acima de tudo, tenho que apresentar o nosso convidado. Ele já é conhecido cá, já fez alguma aparição no nosso canal, Gabriel Feca. Ele é estudante de Relações Internacionais. Ele vai fazer sua auto-apresentação. E para depois a gente focar naquilo que é o nosso tema do dia de hoje, que é o multilinguismo e suas valências na atualidade. Gabriel Feca, agradeço mais uma vez por ter aceito o nosso convite, meu irmão. Nós agradecemos, mano. Nós É agradecemos. uma honra Pronto. tê-lo mais uma vez no nosso canal Iluminado Podcast. Sei que é uma pessoa atualmente muito, mas muito ocupada, mas ainda assim tirou um pouquinho do seu tempo para estar conosco no nosso canal. Exato. Gabriel Feca, por favor, faça só um pouquinho uma apresentação assim muito breve para juntos podermos partilhar com o pessoal aí de casa sobre a temática de hoje. Certamente. De qualquer das formas, também me sinto assim lisonjeado em receber-vos e estar aqui novamente no podcast a ser questionado para que possamos assim ajudar a nossa sociedade a compreender o que tem de valência e que muitas das vezes não usa. Gratidão, gratidão, Gabriel. Assim sendo, sou Gabriel Feca, estudante de Ciências Políticas e Relações Internacionais pela Universidade Católica dos Navegantes, isso é Espocado, já frequentando o terceiro ano, presta o quarto. Sou também multilinguista, não é? Aquela pessoa que ama e gosta da língua, prefiro-a mais do que muita coisa. Então, razão pela qual estamos aqui para podermos partilhar convosco um bocado daquilo que a gente tem. Exatamente. Obrigado, obrigado. Pessoal, mais uma vez, nós não nos cansamos de pedir a todo o pessoal aí de casa para se inscrever no canal, partilhar, comentar, seja em várias redes como Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, porque o vosso comentário é importantíssimo para nós, porque isso nos ajuda no sentido de a gente trazer mais conteúdos que nos beneficiam, que também vos beneficiam, para juntos crescermos de forma mútua, recíproca. Mas vamos para aquilo que nos interessa. O tema de hoje, repito, multilinguismo e suas valências na atualidade. Gabriel, começo com a seguinte questão. Exato. O que nós entendemos por multilinguismo? Bem, é algo muito simples e acredito que todo mundo já deve saber. Exato. Não é? O multilinguismo é a capacidade que o indivíduo tem de poder falar, escrever e ler em diversas línguas, assim podemos dizer. Isso é o multilinguismo. Ou seja, a capacidade que o indivíduo tem de falar ou de conhecer as regras normativas de determinadas línguas. Exato, exato. Com base nessa mesma questão, temos multilinguismo, bilinguismo e plurilinguismo. Exato. No seu entender, existe alguma diferença entre multilinguismo e o bilinguismo? Obviamente existe, não é? Nós estamos a falar de molde, não é? É muito mais em relação ao bi, não é? Quando nós falamos de bilinguismo, estamos a falar da capacidade que o indivíduo tem de poder falar duas línguas, ou mais, além da língua que ele fala, mais uma, somando duas. Já o multilinguismo é a capacidade que o indivíduo tem, tal que vou recorrer à definição que eu outrora já disse, é a capacidade que o indivíduo tem de poder escrever, ler e falar em diversas línguas. Em diversas línguas. Exatamente. Que bom, que bom. Gabriel Feca, falar muitas línguas ou mais de duas línguas, Exato. atualmente isso é considerado como um privilégio ou uma necessidade? Uau, é uma questão muito bem posta. Muito bem posta. Eu vou dizer assim, as duas perspectivas valem na atualidade.
Não é? As duas perspectivas valem, mas vamos dar um bocadinho de ênfase àquilo que deveria ser. Certo. Não é? Mais do que um privilégio, que é, por acaso, um privilégio, é também uma necessidade, tendo em conta aquilo que é o comportamento geopolítico do mundo. Porquê é que eu digo isto? Porque esta capacidade de estarmos a falar línguas abre-nos vários horizontes. Dali que é muitas das vezes necessário que se fale para que possamos servir, porque há certos aspectos em que a gente só não serve porque não tem a capacidade de falar a língua ou de compreender aquilo que realmente a entidade patronal quer que a gente compreenda. Vamos olhar, por exemplo, para a massificação das empresas estrangeiras aqui em Angola, então estar a falar é mais uma oportunidade do que realmente um privilégio, que não deixa de o ser também. Não é uma necessidade, as pessoas aprendem por prestígio, no caso, porque isso de alguma forma chega a lhes dar alguma vantagem em termos de empregabilidade e tantos outros objetivos que a pessoa tenciona alcançar para com a sua vida. Exatamente, mas dentro disto ainda estaremos diante da necessidade, porque é necessário que se fale, não é? Porque a atualidade em si o exige. Então, esta exigência faz com que a coisa torne-se necessária para que hoje possamos estar em determinados empregos que nos valham a pena, não é? Vamos lá entender. As escolas estão preparadas para promover o multilinguismo real ou promovem apenas o ensino superficial de outras línguas? Bem, assim, no nosso âmbito em Angola, verdadeiramente nós não estamos preparados, não é? E o que se promove é uma perspectiva superficial da língua, não é? É necessário entendermos que quando nós falamos do multilinguismo, não é? Nós estamos a falar da perspectiva inclusiva das línguas, ou seja, Exato. por exemplo, hoje no nosso sistema educacional nós temos apenas o inglês e o francês a selecionado, não é? Isto não concorre para o multilinguismo, não é? E existem aqui certas línguas que são deixadas de fora, inclusive as línguas nacionais que nós temos, porque estar a falar as línguas nacionais pressupõe, não é, a elevação de um estudante que quer ser multilinguista. Então, não estamos preparados para tal, até porque não temos condições para tal, ou não estamos a trabalhar porque se deve. Se nós não estamos preparados para tal, isso quer nos dizer que o multilinguismo em Angola não é bem aproveitado no sistema educativo. Certamente, não é? Na sua perspectiva, por quais razões? Bem, duas razões muito essenciais. Uma, pela incapacidade da construção de políticas educativas por parte governamental, não é? E a outra também é na perspectiva social, que é a discriminação, a não aceitação das línguas nacionais que concorrem também para o multilinguismo. É muito essencial entendermos que nós em Angola, por natureza, somos multilinguistas. Existem aqui variações de línguas no nosso território. Exatamente. É necessário desconstruirmos a ideia de que quando nós falamos de multilinguismos, estamos simplesmente a falar de línguas estrangeiras. Não somente. Não somente. Nós temos o Chokwe, temos o Umbundo, temos o Kimbundo, não é? Que é a capacidade que o indivíduo de ver, de falar estas línguas e de as escrever, dão-lhe esta perspectiva de multilinguismo, pois embora elas não são muito massificadas. Não é? Mas é por ali. Elas não são massificadas por quais razões? Porque, como se bem nós compreendemos e conhecemos, Exato. dificilmente nós encontramos um livro com a escrita Umbundo. Aí começa a falhar o nosso sistema educacional. O nosso sistema educativo começa a falhar e também não conseguimos ainda vencer aquilo que nós temos dentro de nós, de que se tivermos que falar Umbundo, estaríamos a ser mal olhados ou pessoas menos estudadas. Exatamente. Então, quer dizer, queremos dizer que as nossas línguas nacionais são vistas como retardadas ou ultrapassadas. Exatamente. Por essa razão, damos mais realce ao inglês e ao francês. Exatamente. Então, caímos na dicotomia de que o multilinguismo pressupõe aprender as línguas só dos outros. Não, porque, tal como eu disse no princípio, o multilinguismo ele vela pela inclusão e muitas das vezes a inclusão é resgatar aquelas línguas que hoje não se falam, particularmente em Angola, e internacionalizá-las também. As nossas línguas que são faladas em Angola, na nossa perspectiva, podemos considerar como multilingue? Por exemplo, óbvio. Nós temos aqui regiões totalmente diferenciadas naquilo que são as línguas a que se fala, não é? Isto deveria ser para nós uma valia, um objeto de estudo, não é? Exato. Para que possamos, da mesma forma que as línguas inglesas e francesas foram massificadas, podermos massificar aquilo também que é nosso.
Exato. Vou novamente clarificar de que o multilinguismo não pressupõe apenas a capacidade de falar línguas internacionais. É, mas não pressupõe apenas. Então é nesse sentido. Compreendemos perfeitamente. Exato. O multilinguismo apresenta algumas valências em termos profissionais e econômicos, ao meu entender. Certo. Sim, algumas valências do multilinguismo, isso pode nos remeter a mais oportunidade de emprego, Exato. internacionalização da nossa carreira, Exato. e essa mesma língua pode ser pode ser compreendida como um instrumento de poder. Exatamente. Porque alguns países, quando você domina o inglês ou o francês, você chega a se dedicar, porque você tem domínio do inglês, tem domínio do francês, porque são essas línguas que atualmente mandam o mundo. Então há muita necessidade das pessoas aprenderem a língua inglesa. E hoje, na sua perspectiva, as pessoas conseguem mesmo aprender essa tal língua? As pessoas conseguem? Sim, conseguem. Por acaso nós conseguimos. Então, Você consegue, né? as pessoas conseguem. Conseguem, né? É, Eu pergunto o seguinte ao Gabriel. exato. O multilinguismo ameaça ou fortalece as línguas locais, maternas, no caso? Exato. Não ameaça. De que Por maneira? sinal, fortalece. É aquilo que eu disse, nós devemos desconstruir a ideia de que o multilinguismo seja simplesmente nas línguas internacionais. Não somente. Essa é a perspectiva que a maioria de nós temos. Exatamente. E isto é que nos leva ao lado errôneo, de que ela destrói, ela coloca à parte. Não, ela não coloca. O multilinguismo é a inclusão de todas as línguas. É a capacidade de compreendermos que todas as línguas são necessárias. Não é? Porque o multilinguismo ele não vela por aquilo que é bonito, é por aquilo que é necessário para que os meus objetivos sejam cumpridos. Não. É a compreensão, não é? É a compreensão do mundo. Eu costumo dizer assim, nós às vezes devemos deixar de ser cidadãos de casa para ser cidadão do mundo. E para ser cidadão do mundo temos de ter a capacidade de compreensão de toda a civilização do mundo com base ao seu próprio contexto. Isto inclui, quer seja as línguas nacionais, quer seja as línguas internacionais. Então ela não exclui, ela inclui. Inclui, né? Exatamente, ela inclui. Não, porque vejamos, Gabriel, na nossa sociedade hoje é muito raro você ver as pessoas, seja no táxi, na praça, enfim, Exato. as pessoas falarem de bom tom, um mundo no táxi. É engraçado, mas você vê pessoas que fizeram curso ou dominam a língua inglesa conversar com um tom muito elevado, até chega a intimidar aquelas pessoas que só conseguem falar o português. Exatamente. Então isso não chega, de alguma forma, a baixar muito as nossas línguas nacionais, porque hoje as nossas línguas nacionais, para nós que somos da geração Z, né? Exato. Somos da geração Z, chegamos a menosprezar quem fala a língua umbundo, ou melhor, as línguas nacionais. Exatamente. Por quais razões? Vamos entender aqui dois aspectos muito interessantes. De princípio, o processo de colonização parece que afetou-nos e bastante. Não é? E as línguas são ciumentas, vamos aqui dizer. As línguas, por natureza, elas são ciumentas. Mas é necessário olharmos para aquilo que tem de ser. Que tem de ser. Imagina que para que nós possamos falar o inglês, o francês e outras diversas línguas que nós falamos, não é? Houve o processo de massificação daqueles povos. Evidente. E o processo de massificação passa pelo processo da fala da mesma língua. Primeiro deve-se ganhar aquele orgulho de que a minha vale a pena e a minha deve ser conhecida. Assim expandiu-se a língua inglesa. Assim expandiu-se a língua francesa. Porque às vezes não é quem está a falar o inglês que nos está a menosprezar. Somos nós mesmos, mediante a reação de quem está a falar uma língua de frente. Por exemplo, eu se estiver a falar inglês num táxi, quem fala por si só, menospreza-se a si próprio. Estás a ver? Ele baixa-se ao ponto de não conseguir ganhar autonomia e de poder falar. Seria muito bom se tivéssemos a massificação da língua umbundo em determinados sítios. Óbvio que hoje há mais prazer de falar francês, de falar inglês, de falar italiano, não é? Porque espanta. Espanta. Mas porquê que espanta essa necessidade? Porquê que espanta? Ela espanta porque o ser humano colocou-a como necessária e útil. O umbundo poderá espantar quando nós colocarmos ele como sendo algo necessário e útil. Por que nós, como angolanos, nós não damos muita credibilidade, muita importância às nossas línguas nacionais? Damos mais valor
Há línguas estrangeiras como inglês e francês que nós acabamos por fazer referência. Os nossos mais velhos não nos ensinaram bem e os mais velhos dos outros ensinaram-nos muito bem. Por quais Ou razões? seja, quando os nossos mais velhos não nos ensinam bem, nós não vamos fazer bem. Mas os mais velhos dos outros ensinaram-nos muito bem. Ou seja, primeiro é a nossa casa, primeiro é a nossa língua. Quem quer nos entender deve falar a nossa língua. Isto é ensinamento da Europa. Vou dar um exemplo. O que é que está a acontecer com o partido de Chega? Sim. Chega em Portugal, fala português, aprende a cultura portuguesa. É uma maneira de você ensinar àquele que é seu de preservar. Nós não tivemos isto. Está a querer culpabilizar os nossos mais velhos. Pronto, não vamos dizer que não ganham culpa. Ganham culpas, não é? Mas não é uma culpa eterna, porque já faz tempo. Agora nós é que devemos mudar de consciência, não é uma culpa eterna. Mas que temos a capacidade de poder fazer melhor, nós temos. Eles são culpados. Por acaso são. Por acaso são. Mas nós também não fugimos da culpa. Porque sabemos que é erro e permanecemos. Então há necessidade de mudarmos este paradigma. A necessidade. Oh, Gabriel Franca, espera aí, é o seguinte. Quem domina uma língua estrangeira, ou seja, dominar uma língua estrangeira, como inglês ou francês, que são as línguas que nós estamos acabando por fazer mais referência, são as línguas predominantes, isso de alguma forma não pode baixar ou reduzir as demais línguas? Graças a Deus, não. E eu vou falar, espelhar-me a mim próprio. Sim, porque eu só consigo, se calhar, um emprego, trabalhar num outro país, numa empresa A, B e C, porque você é obrigado a dominar a língua inglesa. Dificilmente eu ouço uma pessoa dizer tem que dominar a língua Umbunda ou Kimbundu para se trabalhar na empresa X. Por que só colocamos em primeiro lugar o inglês ou o francês? Vamos entender que as línguas inglesas e francesas são línguas internacionais. Exatamente. São línguas internacionais e vamos entender também que a maior parte do conhecimento produzido no mundo está nestas línguas. Foram produzidos nestas línguas. Isto dá o poder da língua dela ser dominante. Isto dá o poder, isto fortalece. Não é? Nós não temos coisas inventadas ou escritas por um mundo, até porque estamos com dificuldade de criar dicionário. Nós temos muitas dificuldades. Exato. Então, o que coloca o inglês e o francês como línguas importantes são esses aspectos. São esses aspectos. Elas são as línguas nas quais os conhecimentos foram forjados. Isto é essencial. Se não foram nelas, então elas foram que massificaram cada vez mais. Exato. Isto coloca. E depois, é a língua que quase todo o mundo fala. Quando eu falei do processo de massificação, entendes? Onde é que começou? Na Inglaterra, está lá, é deles. Isto não significa dizer que o mundo todo falava inglês, mas eles tiveram a capacidade de massificar. E hoje o mundo todo parece ser anglófono. Ou francófono. É francófono, no caso. Exatamente. Então isto vai dar a possibilidade de quem tem a capacidade de falar francês, ou inglês, ou italiano, ou espanhol, que seria qualquer língua, de encontrar um trabalho e julgar-se bem. Nós temos muitas dificuldades de valorizar as nossas línguas nacionais. Exato. Damos mais realce às línguas estrangeiras. Por isso que eu pergunto ao Gabriel o seguinte: na sua visão ou noção entender, o que chega a ser mais importante hoje é preservar as línguas locais, as línguas nacionais, Exato. ou investir no inglês global? É muito interessante essa pergunta, mas vamos entender assim, preservar, no sentido de só sermos nós a falar, não vai surtir efeito, não é? Mas há necessidade de preservarmos numa perspectiva de massificação. Existem culturas que preservaram um mundo. Existem sim. E só comunicam entre eles, porque eles preservaram, não massificaram. Há necessidade de expandir a própria língua. Há necessidade de E por expandir. que nós não expandimos a nossa língua? Se calhar é porque nós não queremos ser nós. Queremos ser os outros. Né? Mas agora, na questão da globalização, é interessante. Eu disse, nós devemos ser cidadãos do mundo. E ser cidadão do mundo é compreender. Exato. E entendermos a dinâmica do mundo. A dinâmica do mundo é predominada pela língua inglesa. Então há necessidade de nos globalizarmos cada vez mais para não estarmos presos ao passado, tá? E estarmos atrasados no projeto de evolução que o mundo está a correr. Então querem dizer que nós estamos ultrapassados por essa razão que nós não conseguimos
uniformizar as nossas línguas nacionais, nem sequer nas escolas, dificilmente, não, acho que creio que no próximo ano, algumas escolas já implementaram a língua ao mundo, o que também não se faz sentir que está lá muito. Vou trazer um exemplo, uma experiência muito forte. Eu hoje, quando vou aos libaneses, eu chego lá e cumprimento eles. Shukran. Por exemplo, quando me dão alguma coisa, eu vou lá dizer shukran, ou salam aleikum, aleikum salam, não é? E eu vou conversando com eles. E depois vão entender que aquele libanês tem tendência de falar a um bundo. Que eu chego lá e lhe diz walala. Eu perguntei porquê. Porquê que eles têm essa tendência? Eu perguntei porquê. Exatamente, vou-lhe responder. Vou-lhe responder. Queres que o DNA da sua civilização seja mostrado ao mundo? Domine a língua de um determinado povo, saberás como ele se comporta. Quais são as suas inspirações? Para poderes dominar. Então os que vêm aqui têm a tendência de falar ao mundo. Eu encontrei vários chineses que falam ao mundo. Queres ver? Há chineses que vão lutando para falar português. Exato. Tudo para compreender aquilo que é o nosso comportamento, o nosso próprio pensamento. Estás a ver? E nós, dentro de nós próprios, não nos entendemos. Temos dificuldade de nos entender. Temos dificuldade de nos entender. Então, o multilinguismo tem esta capacidade de criar uma coesão entre os povos. A compreensão dos povos dentro do seu próprio contexto. Isso faz com que nós estejamos capazes de compreender as línguas internacionais e compreendermos cada vez mais as nossas línguas nacionais. Estás a ver? Então, é nesse caso. E nós somos angolanos, devemos pegar a bandeira de Angola e levantar-nos. Então, é a razão pela qual eu vou falar do multilinguismo, mas virando um bocadinho para o que é nosso. Em África, especificamente em Angola. Exatamente, vou dizer uma coisa. Se eu não falasse português, não falasse espanhol, não falasse russo, não falasse italiano, não estivesse a estudar hebraico, que são as línguas que eu estou a estudar, e tivesse que estudar só Umbundo, Kimbundo, Chokwe e Nganguela, eu ainda seria multilinguista. Porque o uso das línguas, já quem diga aqui, nós não demonstramos muito interesse nas línguas nacionais por conta da sua utilidade. Exatamente. Então não há expansão, as pessoas não expandiram as línguas nacionais. Então qual a necessidade de a gente aprender Umbundo ou Kimbundo? Por quais razões? Olha para a oportunidade que o inglês lhe dá. Qual é a necessidade? São as oportunidades. Exatamente. Nós conseguimos transformar isso nas nossas línguas. Nós conseguimos dar poder. Falou de poder linguístico, correto? Poder linguístico. Nós conseguimos dar poder à língua de comandar. O chinês não se desvirtua, mas sabe que o inglês é necessário. Estás a ver? E nós devemos estudar o mandarim, uma língua geopolítica que o mundo agora está a necessitar. E outra coisa é o russo, é essencial isso. Mas devemos dar poder à nossa língua, devemos dar autonomia à nossa língua de se afirmar, mas tendo sempre em conta de olharmos para a compreensão do mundo, olhando para as línguas internacionais e não estarmos por trás. Feca, quando nós falamos sobre multilinguismo, olhamos sempre nas línguas dominantes, que é o inglês ou o francês, que em outras línguas. Exato. E as línguas africanas são sempre colocadas de parte. Por quais razões? Falou muito interessante, não são dominantes. Falou, quando falamos de multilinguismo, falamos de línguas dominantes. Exato. As nossas línguas não são dominantes porque não lhes demos o poder de dominar. Essa é a razão. Exatamente. O que falta? É o Estado, é nós como cidadão. É uma lavagem cerebral a ambos. Ao Estado, por incapacidade de implementação das línguas nacionais, não é? E a nós, porque nós ainda temos aquele trauma, nós temos o desleixo da língua. Ou seja, aprendemos que falar português nos coloca como seres inteligentes ou seres estudados ou intelectuais. Então há necessidade de refazermos estes conceitos, estás a ver? Para que possamos certamente falar. A língua é uma cultura. Isso é essencial. E nós devemos ter orgulho da cultura. Estás a ver aquele orgulho de que a língua é nossa e eu devo compreendê-la? Se todos nós tivermos essa consciência coletiva, não é? Nós estaremos a massificar e a fazer valer cada vez mais as nossas línguas. Porque hoje nós não temos documentos escritos em Umbundo, a não ser os escritos que os padres e outros escreveram. Não é? Mas se começarmos a colocar as línguas nacionais, por exemplo, nas escolas, falou se as escolas estão preparadas, nas escolas, as pessoas têm capacidade de aprender. As pessoas aprendem. Mas, no seu ponto de vista, nossas escolas não estão preparadas
para promover o multilinguismo, porque o Não, ensino exato. que eles promovem é muito É superficial muito e superficial. chega a não ter aquele sustento, aquela base para as crianças conseguirem aprender de forma mais É eficaz. muito superficial. Yeah. Digo-lhe uma coisa, Fala um pouquinho dessa superficialidade superficialidade da língua. da língua. Vamos lá entender assim, multilinguismo. E depois no nosso currículo, naquilo que é o desenho documental da escola, tem simplesmente duas, inglês e francês. Não, e o próprio francês ou inglês não é taxativamente bem ensinado. Yeah. Nós temos a dificuldade de entendermos a língua dentro do seu próprio contexto. Por exemplo, o que nos é ensinado como inglês, eu sei que vai gerar muita coisa que eu vou dizer, mas é fruto de estudo. O que nos é ensinado como inglês é simplesmente aspectos, não é, de conexão. Ou seja, não é taxativamente o inglês. É uma forma, é uma estratégia, não é, que o mundo encontrou para poder incluir aqueles que não têm a capacidade de falar inglês. Estás a entender? Ou seja, não é o inglês no seu panorama. Tá? Olhou-se para o mundo e viu-se que existem partes do mundo que não falam inglês. Estás a ver? Yeah. Então procurou-se estratégias e mecanismos, não é, para poder englobar o inglês nestas regiões. Não no seu todo. Nós hoje na escola temos o verbo to be, depois do verbo to be acabou, não te ensinam mais nada. As pessoas ensinam o verbo to be desde o primeiro dia de aula Exato. até o final do ano de aula, Exato. até o final do ano letivo, o aluno nem sequer consegue memorizar o verbo to be. Acabou. Então você não espera que no final do ano terás um estudante capaz de falar inglês. Não terás. Entendemos? Não traz. O que nós temos são mecanismos adoptados para as comunidades não falantes de inglês, para criar uma perspectiva de conexão. Exato, exato. Não é propriamente porque estamos a falar de ensino da língua inglesa, estamos a falar de algo muito amplo. Exato. Estamos a falar de algo que a gente começa e deve ter um fim e um resultado. Quantas pessoas passaram para a sétima, oitava, não falam. Yeah. Então é superficial porque não se ensina com o objetivo de poder fazer entender ou fazer aprender aquelas pessoas que ali estão sentadas. Então é neste sentido, Edmilson, que há a superficialidade do ensino da língua inglesa. Feca, o multilinguismo é inclusão ou só quando envolve línguas valorizadas internacionalmente? Uau, eu acho que Sim, em função do seu argumento. Exatamente. É inclusão. O multilinguismo é nada mais, nada menos, pois embora o menos não sei o que é que faz nessa frase, mas é inclusão. É inclusão. Tal como eu disse no princípio, a perspectiva de poder compreender o mundo, compreender o outro dentro do seu próprio contexto. Inclusão. O multilinguismo não pressupõe estar a falar, eu vou repetir isso assim de forma fincada. Não é? O multilinguismo não pressupõe simplesmente falar as línguas internacionais. É diversas línguas, mas é aquelas línguas que também as pessoas sentem na necessidade de poder comunicar. Exato. Imagina, Edmilson, tu não serás útil se fores, por exemplo, a Ganda, não é? Mas lá nos fundos, Nos cofins, não é? E quiseres alguma coisa e falares simplesmente português. Mas embora tenha alguém que possa perceber. Vamos criar um contexto em que ninguém perceba. Estás a ver a necessidade que você tem de poder comunicar, de poder pedir alguma coisa. Essa coisa na cabeça e a incapacidade sua de poder comunicar. Estás a ver? Então o multilinguismo quebra esta barreira. Quebrando esta barreira é aceitando aquela língua, estudando-a, compreendendo-a para que haja uma boa comunicação. Então é inclusão. Eu posso falar Ierero, eu falo Ierero e falo outras línguas e, é inclusão. É poderes perceber o mundo dentro dos seus contextos. Eu digo sempre assim, venho em Angola, viva como um angolano, vou para Roma, viverei como um romano. É isso. De acordo com o contexto que você vai encontrar lá. Exatamente. Você tem que se procurar se enquadrar. Exatamente. E o mundo hoje vira para isto. Globalizado. Exatamente. Gabriel, a mesma questão que eu coloquei ao pessoal aí de casa, eu volto a colocar também para si. Quem fala mais de uma língua, Gabriel, amplia a sua visão do mundo? Amplia a sua visão ao mundo, tem o mundo em suas mãos, não é?
Porquê que eu digo que amplia? Vou dizer uma coisa. Eu disse o seguinte: a maior parte dos conhecimentos que nós temos com fiabilidade foram escritos em português, não foram escritos em inglês, Exato. não é? Foram escritos em francês, mas tem o italiano, os italianos escrevem demasiado, escreveram muito, Exato. não é? Depois existem aqui vários autores que são alemães, não é? E toda essa compreensão de todo esse conhecimento, não é? Você compreende aquilo que é o comportamento atual do mundo. Você busca o conhecimento na sua forma originária sem passar por traduções. E isto dá-te, assim, a capacidade de você compreender o comportamento do mundo e poderes posicionar-se a qualquer parte do mundo com aquilo que você tem, que é o multilinguismo. Que é multilinguismo. Exato. Tu te posicionas. O multilinguismo, qual a importância que nós temos ou que nós damos ao multilinguismo atualmente, Gabriel? Bem, é uma dor de cabeça. Essa questão é uma dor de cabeça, vou ser sincero. Porque nós morremos muito na beira. E morrer na beira é ficar no bilinguismo. Não estou a dizer que não devemos ser bilinguistas, não estou a dizer isso. Mas estou a dizer que para o multilinguismo nós morremos no bilinguismo. Exato. E isto coloca a sociedade numa luta ferrenha por oportunidades. A não compreensão daquilo que é o comportamento geopolítico do mundo faz com que nós morramos Na beira. na beira. Sabe porquê? Vou falar inclusivamente da Angola. A China tem uma influência fortíssima em Angola. Temos empresas chinesas. E depois a Alemanha também tem uma influência fortíssima. Só não sabe quem não estuda esses aspectos. Não vai falar, estamos a ver. Depois vamos entender que a Rússia tem uma influência fortíssima. Então você vai entender que todas estas influências são oportunidades. Essas influências devem ser por conta da língua. Exatamente. A presença de empresas que vêm destes países e a busca, a procura de pessoas que têm capacidade de falar essas línguas para estarem incluídas num determinado trabalho. Estás a ver? Então, nós assim, de forma multilinguista, assim, nós não estamos lá muito avançados como se deveria ser. Perde-se a oportunidade de trabalho em empresas chinesas porque não se fala mandarim. Estás a ver? Perde-se a oportunidade em empresas italianas porque não se fala italiano. Perde-se assim sucessivamente. Mas isto não é de todo mal. Não é de todo mal. Há necessidade de nós, como jovens, olharmos para o comportamento do mundo e nos jogarmos a isto. Ou seja, sou eu que devo dizer, não, agora devo entender o mandarim, para que aquela oportunidade que me passe não me volte a passar. Então, nós, como multilinguistas, não estamos lá muito bem, mas com bilinguismo estamos bem. Mas é necessário sermos multi e eu apelo a toda a gente a ser multi. Não, então o Gabriel fica está a querer dizer que nós morremos na beira por falarmos duas línguas apenas. Somos apenas bilinguistas. Somos apenas bilinguistas. Morremos na beira. Exato. Por que é que nós morremos na beira, Gabriel? Então eu morri na beira. Por acaso, isto não se nega, meu. Isso não se nega, você morreu na beira. Por falar apenas duas línguas. Exatamente, porque depois você entende que afinal a busca, não é, daquilo que é a oportunidade de emprego não reside simplesmente nas duas línguas que você fala. Quantas vezes, eu por acaso já recebi chamadas, Gabriel, desculpa, fala mandarim, há uma oportunidade ali, e na altura eu não falava, eu dizia, não, eu não falava, e depois fui dar conta que era uma oportunidade. Exato. Isso foi. E conseguiu tirar melhor proveito daquela oportunidade? Não consegui porque na altura eu não falava. Então se eu vou estudar o inglês para ter capacidade de comunicar e disto tirar as benesses, que é a oportunidade de emprego, vamos aqui dizer, então também sinto a responsabilidade de aprender outras porque nunca se sabe de onde vêm as oportunidades. Outra coisa muito interessante que eu gostava de deixar patente era o quê? Era olhar para a língua como um mecanismo que nos pode prover oportunidades de emprego. Sim, fiz referência disso quando falei a respeito das falências. Fez referência, mas é interessante entendermos que o falar línguas não significa dizer que nos vai levar
a uma oportunidade de emprego. Este é um conceito que muita Yeah, gente tem e que yeah. precisa ser acabado. Yeah. Ou seja, eu poderia falar inglês, poderia falar espanhol, poderia falar italiano, mas se eu não saber me realizar na língua, a língua não me dá nada. Não basta falar, tem de saber saber. Sabe economia, sabe matemática. Porque imagina, tu vais para Portugal, eu falo português e vi para uma oportunidade de emprego. Toda a gente vai dizer, toda a gente que já fala, mano. Yeah, todo mundo Sabe já fazer, fala português. sabe fazer o quê? Nada, só sei falar, não vale a pena. Não terás, vais dizer que eu gastei o meu tempo. Não, tem que saber sobre assuntos sociais, tem que saber matemática, tem aquelas valências que você acha que tens de ter na tua própria língua, se adaptar na língua dos outros, para isso se refletir em ganhos e oportunidades de trabalho. As pessoas procuram aprender várias línguas, ser bilingue, multilingue, assim por diante, por questões de empregabilidade, por Exato, questões de oportunidade. exato, Não como um privilégio, não exato. aprendo inglês porque eu gosto de falar inglês, porque gosto de falar o mundo, timbundo e assim por diante, Há quem mas goste. por necessidade. Exato. Yeah, mas há quem Há goste. quem goste, exato. Há quem goste, há quem goste, há quem goste. Sim, pode falar, Gabriel, estou a ouvir. Vamos entender o seguinte. Se eu for aos Estados Unidos, ou provavelmente à Inglaterra, que eu gosto, depois de sonho. Vai para lá já. Não, por acaso eu vou, Ah, eu vou, eu vou, eu vou. aqui a gasolina subiu. Lá é o táxi. Mas está bom. Se eu for para os Estados Unidos, não é? Imagina que eu vou para lá e chego lá, então me perguntam o que é que tu sabes fazer. E eu digo que só sei falar inglês. Toda a gente lá sabe. Estás a ver? Yeah, yeah, yeah. Toda a gente lá sabe. Então não vai surtir aquilo que você procura. Mas se tu me dizeres assim, por acaso eu falo francês, eu falo umbundo, porque há brancos, há estrangeiros que têm muita queda pelo umbundo. Eu vi alguém a falar lingala. Então o mundo todo agora está assim. Eu sei falar francês, eu sei falar italiano, eu posso lhe ensinar português. Aí tens toda a valência do mundo, porque você sabe fazer. Eu sou poeta, eu sei atender, eu trabalho com hardware, software, e excessivamente. Eu sou um jornalista. Você sabe fazer na língua. Isto vai gerar valores. Agora, quando tu nada sabes fazer e sabes simplesmente falar, toda a gente sabe, toda a gente fala, mano. Yeah. Então tens de ter alguma coisa a mais além da própria língua. E devemos desconstruir a narrativa de que, falando várias línguas, temos oportunidades de emprego. Não vou dizer que não temos. É um aqui, aquele A de ligação. Pode. Mas há necessidade de mais alguma coisa. Porque do mesmo modo que existem pessoas felizes em dizer graças a Deus eu falo a língua, há muitas pessoas decepcionadas hoje em dizer eu falei, falo, mas não aparece nada. Yeah. Olha, É a incapacidade. também de poder fazer. queria colocar alguma questão, até apresentar uma ideia, uma ilação. Exato. Tem o que aconteceu recentemente. Eu conheci uma jovem que está a fazer curso de língua inglesa Exato. por obrigatoriedade, por questões de emprego. Quer dizer, ela só vai poder subir no seu local de trabalho Sim. se falar o inglês. Exato. Mas ela já é formada. Exato. Ela não olha o inglês como um privilégio, mas como uma necessidade, como uma obrigatoriedade. Exato. Então, o inglês tem sempre essa vantagem. Daí que surge a ideia de que eu tenho que falar somente outras línguas, o inglês, o francês, o russo e assim por diante, por questões obrigatórias. Exato. Isto vai depender muito às vezes do contexto. Existem sim empresas que assim, optam na formação daqueles que prestam serviço, não é? E olham para a língua inglesa como ser uma língua importante e necessária, que é em detrimento de um determinado serviço. Então nos podem dizer, olá, tu tens de falar inglês através disto, daquilo. Funciona. Assim como também o facto de nós podermos falar inglês ou uma outra língua internacional nos possa ajudar a cavalgar, a dar um pulo, né? Como é que o presidente dizia, que até é meio estranho, um chute da gazela ou qualquer coisa que ele não está a conseguir dar, não é? Mas que te dá um chute da gazela, vai-te promover, ajuda-te muito naquilo que é a convivência social, quer seja nacional ou internacional. Então é tudo isto. O inglês é uma caixinha de Pandora. Não é? E não somente o inglês. Outras línguas muito bem estudadas e conhecidas, as suas fontes de influências são fortíssimas. São fortíssimas, pois é.
Feka, o que é que nós devemos fazer, nós como angolanos, para promovermos as nossas línguas nacionais? Ai, meu Deus. Porque nós temos várias. Eu não tenho, Temos várias línguas. E nós parece temos, que nossas línguas são faladas mesmo cá em Angola. nós Quer temos dizer, vários até línguas. nós ficamos com vergonha quando um estrangeiro chega a falar a nossa língua mais que as próprias pessoas natas. Exatamente. Então isso é vergonhoso. É por acaso. O que é que nós precisamos para promovermos as nossas línguas? Há um adágio muito interessante. Um adágio muito interessante que ele diz assim. Eu até utilizei este adágio numa análise da geopolítica e dos conflitos africanos, que dizia o seguinte: Pavenga, opo, pafafá, omola. Não é? Trazendo a perspectiva de que o terreno inclinado é onde tem morrido crianças. De forma a exemplificar bem, vamos olhar para a estrutura da construção do Lito, aquelas casas inclinadas, né? Uma criança que vai lá engatinhar pode cair. Então, nós estamos numa perspectiva muito inclinada daquilo que é a nossa cultura. Nós estamos inclinados quando deveríamos estar estabilizados. E esse inclínio, não é? Acaba muitas das vezes por mandar o melhor para baixo, Exato. não é? E não ajudar a massificar e a dar oportunidades a outros de aprenderem a nossa língua, porque nós aprendemos a língua dos outros, é necessário sermos cá. Mas há necessidade de, primeiro, colocarmos isto dentro daquilo que são os nossos currículos escolares, não é? Massificação, quer seja no primária, incluímos já um bundo e qualquer outra língua, determinadamente de regiões a regiões, não é? E depois a questão de tirarmos o tabu de que quem fala um bundo, quem fala o choco, quem fala um ganguela é atrasado. Isto aqui é um dos elementos que faz com que nós não tenhamos, não é? Esta vontade de poder aprender. Porque se eu sair pela cidade, sairmos dois a falar um bundo, as pessoas vão olhar para nós para ver, esses jovens estão a fazer o quê? Mas se tivermos que falar inglês, sim senhora. Ou seja, temos a perspectiva da evolução, não é? Numa língua que por acaso é evolutiva, o inglês, mas reduzimos-nos muito, por exemplo, quando falamos umbundo. Então devemos matar essa sensação de que o umbundo, ou o kibundo, ou o choco, o manguela, o nhaneca, o humbi, não presta. Presta. Vou dar um exemplo muito essencial. As línguas constituem a filosofia de um povo. Nós dissemos assim, a África não escreveu, por isso é que nós não temos história, por isso é que nós não temos filosofia. Nós é que não olhamos para aquilo que nós tínhamos, que é a riqueza cultural, que são os adágios, não é? E matamos toda esta perspectiva e hoje ficamos sem elas. Por isso é que nós não temos. Isto não é porque não os brancos mataram, não, nós matamos. Com a influência dos brancos. Obviamente, mas eu sei te influenciar queimar a tua casa. Vais queimar ao ponto de não ter sítio para dormir? É complicado. É complicado. Então já temos pessoas lúcidas, estudadas, que devem trabalhar para o resgate dos valores morais e culturais, não é? Pois embora seja muito difícil isso, mas é necessidade que nós possamos trabalhar. As línguas são essenciais. As línguas no seu todo, vou olhar para falar na perspectiva do multilinguismo. É essencial compreendermos o mundo para entendermos as suas dinâmicas, não é? Primeiro, e depois buscarmos a compreensão entre os povos. Exato. É essencial. Isto não é só para Angola, é para o mundo. O mundo precisa compreender-se. E o mundo só não se compreende porque temos aqui culturas diferentes, que são culturas que, se formos a assemelhar, acabam por ser as mesmas coisas, mas que, por intermédio de um desentendimento linguístico que não deve haver, a gente não se compreende. Exato. Me apegando nesse desentendimento linguístico que acabou por fazer referência a Gabriel. Sim. As línguas dominantes não chegam a inferiorizar as línguas. Eu repito isso que já formulei, as línguas nacionais, Gabriel. As línguas por si só não... Porque as pessoas deixam de falar as línguas natas, Certo. para prestar mais atenção àquela língua que vai me dar a oportunidade de trabalho, de emprego. As línguas em si só não inferiorizam. Não inferioriza? Não. O homem inferioriza. Só meio que inferioriza. Exato. As línguas por si só não. As línguas estão aí para serem faladas, todas elas. Exato. O que acontece? É o comportamento e a valorização do homem. Não é? É a valorização do homem. O que é do outro cuida? Se tivermos aqui duas gasosas, minha e sua, eu vou ter prazer de beber a sua e depois de beber a minha, você fica sem. É prazeroso. Mas é essencial entendermos assim, essa coisa.
As línguas não inferiorizam. O homem, a sua capacidade de reflexão é que busca aquilo que ela vai acolher, aquilo que ela acha interessante e necessário e vai estipular, não é? Vai colocar como aquilo que acha interessante. Mas é um comportamento erróneo. Yeah. É um comportamento erróneo. E isso faz com que as línguas internacionais, não. Nenhum branco vai estar, pese embora na época colonial existiu, mas hoje não há nenhum branco que vai estar a dizer que não falam Ubuntu, porque não presta não. Somos nós que estamos a dizer ao outro, pô, você é jovem, está a falar Ubuntu, isso é dos mais velhos. Somos nós. Yeah, somos nós, não, somos nós. Somos nós. Então as línguas elas não tapam. O multilinguismo, a capacidade de falar línguas é muito na perspectiva de inclusão. Por que é que nós falamos línguas? Para poder compreender e nos fazer compreender. Isso é essencial. Isso é essencial. O que vem depois disso é a ação do nosso próprio comportamento. Nós é que determinamos, mas o que não deve ser determinado é mandar para baixo aquelas línguas que deveriam ser mandadas para cima. Ou procurar, por exemplo, colocar no mesmo pé de igualdade. Vamos entender que a massificação da língua cinge-se com a fala. Muitas línguas entraram em extinção. Vou falar do latim. Por exemplo, o latim morreu porque ninguém falava mais. Hoje sobrevive de forma escrita, mas também por uma pequena... Apenas aparecem alguns vocabulários do latim. Exatamente. Mas porquê é que ela morre? É porque as pessoas deixaram de falar aquela língua. Porque as pessoas deixaram de comunicar-se naquela língua. Estás a ver? Então, nós, angolanos, corremos o risco de também começarmos a matar aquilo que é a diversidade e a riqueza cultural que nós temos aqui. Então, eu não acho que a língua... Não, por acaso, ela deveria ser um elemento de exemplo. Porque é a língua dos outros a ser massificada a todo mundo e deveríamos ser nós a fazer o mesmo. Então, somos nós que devemos mudar a consciência porque a língua em si só é imóvel. Porque isso nos dá a entender que nós estamos a ser colonizados pela própria língua. Nós se apegamos mais nas línguas estrangeiras do que a própria língua. Isto é fruto de um processo do passado, não é? É interessante. Isto aí é culpa dos cotas que eu falei. É o fruto, mas é também fruto da nossa rebeldia de não procurar mudar. Porque nós não mudamos. Nós deixamos as coisas tal como elas são. Mas se há mudanças, há. A partir do momento que o Edmilson, o Gabriel e entre outros comecem a conversar, falar naquela língua e assim sucessivamente, e as pessoas a olharem para aquilo e valorizarem. Nós não estamos a dizer que vamos tirar o inglês de fora, não. O multilinguismo é inclusivo, eu vou sempre dizer isto, é inclusivo. Há necessidade de falarmos línguas e é importante que se fale, mas há a necessidade de entendermos que existem línguas que não devem ser mortas. As nossas línguas nacionais não devem, e para não serem mortas devemos falá-las. Por isso é que eu digo, incentivo as pessoas a falarem as línguas nacionais e as línguas internacionais também, porque diante disto você compreende o comportamento e a razão da sua própria história. Que bom, que bom. E a história dos outros, porque o mundo é para nos compreendermos, não é para não nos, é para nos Não é compreender. para criarmos desavenças, Não. desentendimento. Que a Não. minha língua é mais importante que a tua, então você é obrigado a falar a minha língua para se enquadrar no nosso contexto. Não. Isto aqui é fruto da criação do homem. Mas a língua é feita, primeiro, só vamos resolver os nossos próprios problemas se estivermos a falar a mesma língua. Exato. Se você estiver a falar italiano ou estiver a falar mandarim, não vamos nos compreender. Mas se houver um esforço do italiano procurar falar mandarim e o gajo do mandarim procurar entender o italiano, então teríamos a compreensão na sua magnitude, Exato. na sua forma mais ampla e aceitável, posso assim dizer. Pois é. Nós estamos quase a concluir com a nossa entrevista, com a nossa gravação com o Gabriel Feca. Exato. Gabriel, em síntese de conclusão, quais são as suas recomendações que deixa com base ao tema Exato. multilinguismo e suas valências na atualidade? Sobretudo, Gabriel, o papel da família no estímulo ao uso de várias línguas desde a infância, porque é essencial fazer referência também desde cedo, Exato. os pais incentivarem as crianças a aprender outras Outras línguas. línguas. Verdadeiramente. Assim, o mundo é uma comunidade, Exato. junção de comunidades. Não é? E o mundo precisa perceber-se. E nós devemos estar na nossa casa e sairmos da nossa casa. Isso é muito profundo que estou a dizer.
Estou a dizer que para nos compreendermos, há necessidade de estarmos na nossa casa, de esperarmos que alguém venha e beba da nossa água, para que possamos compreender o mundo. É sairmos da nossa casa e irmos à casa do outro para que possamos beber a água deles. Isso é, há necessidade de nós encontrarmos aqui um denominador comum. E não existe maior denominador comum do que a própria compreensão. A compreensão é a capacidade que nós temos de nos entender, de nos comunicarmos e falarmos a mesma língua para a resolução de qualquer problema que possa haver. Exato. Isso é essencial. Então, primeiro, para o crescimento social, é essencial que os pais, assim, coloquem os filhos a compreenderem as nossas línguas maternas, as nossas línguas nacionais, não é? Para depois saírem da casa deles, a questão das casas que eu estava a dizer, saírem da casa deles e irem beber a água dos outros. Começarmos a olhar para a questão da internacionalização, porque se assim não for, o nosso filho fica atrasado, o nosso filho fica para trás. E os pais têm a projeção de que os filhos devem ir para a frente. Exato. Devem ir para a frente com a nossa cultura, com os nossos ensinamentos, agregar os ensinamentos dos outros e sobressaírem. Ou seja, é o nacionalismo e o internacionalismo numa comunicação assertiva e coerente. Exato. Então é importante que os nossos filhos tenham a capacidade de falar línguas, compreender o povo, compreender o mundo, para que possam saber mais e conhecer mais. É o desejo de todo o pai que o seu filho saiba, seja inteligente e conheça. Vamos entender que nem todo conhecimento reside na nossa zona de conforto e nem tudo que é exterior é positivo, mas ambas agregam coisas positivas e negativas e devem tirar-se sempre mente às positivas. Realmente. Então há necessidade de massificar a língua, né? Na perspectiva não só bi, mas na perspectiva multi, não é? para compreendermos isto e termos assim uma sociedade evolutiva baseada na vanguarda da sua própria cultura. Exato. E na busca de cada vez mais entender e desenvolver, que é a perspectiva da globalização no seu todo. Exato. Gabriel, agradecer mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Obrigado, É uma honra tê-lo novamente. E também gostaríamos que também nas próximas vezes o Gabriel apareça mais uma vez, também outras vezes no nosso canal, porque é muito difícil o Gabriel estar aqui conosco no nosso canal. Tenho que reconhecer essa particularidade, família. Eu conheço o Gabriel já há mais de 5 ou 6 anos. Estudamos juntos, frequentamos a mesma instituição. Hoje nos separamos por razões diversas, mas mantemos sempre aquela interação, aquela intimidade, aquela amizade. Hoje nos olhamos como irmão. Há alguma irmandade entre a gente, né? Muito obrigado, Gabriel, por ter aceito o nosso convite. Mano, Tá? estamos sempre aqui. Muito obrigado, Sempre Gabriel. que E a família, mais uma vez, não se esqueçam de se inscrever no canal, partilhar e comentar. Mando também alguns agradecimentos aos nossos seguidores. Sei que não é fácil estarem ali conosco. Partilhar, ouvir o que nós temos a dizer. É sempre bom os vossos comentários que vocês têm mandado para nós, aquilo tem nos ajudado bastante para o nosso crescimento. Então é tudo recíproco. A vossa opinião é importante para nós. Isso vai nos ajudar a crescer diariamente. Então estamos conectados. Até a próxima.